Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 em diante, e vamos fechar a mensagem que iniciamos hoje pela manhã, cujo tema é: aos incrédulos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 21, versículo 3 em diante. Então diz assim o texto bíblico: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Se referindo à igreja. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas depois de falar coisas tão maravilhosas, né? Tão lindas, promessas extraordinárias, aí ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno, né? Então vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao Deus Todo-Poderoso agora. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu
e sua vida destruir. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom o homem ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Quando o homem ouve e pratica, ele está construindo a sua casa, a casa espiritual, a vida espiritual, sobre a rocha. E quando a casa é construída sobre a rocha, pode os rios transbordarem, pode a chuva cair torrencialmente, pode os ventos soprarem com fúria, aquela casa não cai. Essa chuva, esses rios caudalosos, esse vento forte, isso tudo é um simbolismo. Isso representa as lutas do dia a dia da vida que todos nós enfrentamos. Os problemas, as dificuldades mil, às vezes são injustiça, inimigos que se levantam, muralhas que se erguem para tentar impedir a nossa caminhada. Às vezes é um mar vermelho que se apresenta no nosso caminho e parece que não vai ter jeito. Mas a gente, quando constrói a vida sobre rocha, não se deixa vencer por nada disso. A gente vence tudo, porque o Senhor é conosco. Mas aquele que ouve e não pratica, que não leva a sério, que brinca com a vida espiritual, que brinca de crer, brinca de igreja, esse está construindo sobre areia. E como nós temos visto ao longo dos anos, pessoas terem as suas casas destruídas, as suas vidas desmoronadas. Parecia que a pessoa estava muito bem e de repente tudo se destrói. De repente tudo se desentrega. É uma catástrofe na vida daquela pessoa, porque ela estava construindo sobre areia. Não tinha alicerce, não tinha profundidade. Era uma vida espiritual superficial. Ela parecia crer, mas na verdade ela não cria. Ela parecia amar, mas na verdade não amava. Ela parecia servir, mas na verdade não servia. Ah, Jesus, e que nós tenhamos sempre esse cuidado de cada dia mais fortalecer os alicerces da nossa vida espiritual. Porque ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas chuvas, nós vamos encontrar rios que vão se lançar contra a nossa casa. Às vezes é uma doença, uma crise financeira, um problema de família, às vezes situações extremamente difíceis, extremamente dolorosas. Nós vamos encontrar ventos que sopram com fúria contra a nossa vida. Mas se a casa está bem construída, ela não cai, ela não se abala, ela permanece firme, e o nome de Jesus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado em toda a terra. E que nessa noite, meu Deus, nós possamos ouvir a Tua voz, aquela voz que nos acalma, aquela voz que nos exorta, aquela voz que nos mostra o verdadeiro caminho, aquela voz que é uma bússola para que a gente tenha um rumo certo, um GPS de Deus. Usa-me
como teu servo, como teu pastor nessa noite. Capacita-me para que eu possa explanar a tua igreja essa palavra, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja engrandecido, e que essas pessoas, Senhor, que vieram à noite, que ouviram a tua voz pela manhã e tiveram temor reverencial no coração, que elas sejam muitíssimo abençoadas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Deus falou com a igreja nessa manhã, dizendo que Deus não aceita em hipótese alguma, na vida de um filho dele, nenhum desses adjetivos terríveis que o próprio Deus usa para nomear os filhos do diabo. Não pode uma pessoa de Deus, uma vez chamada por Deus, uma vez que ela recebeu vida, uma vez que ela tem o Espírito Santo, ser uma pessoa covarde, ser uma pessoa incrédula, que não crê na palavra, que não acredita. Porque o fato da pessoa vir a um culto, trazer uma Bíblia, ouvir uma pregação, dizer um amém, isso não prova que acredita em nada. O que prova que a pessoa acredita é quando você vê as atitudes de fé. É quando você vê a pessoa ouvir e ter a coragem de colocar em prática aquilo que ouviu, aquilo que Deus determina. Então Deus não aceita que nós sejamos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. O Senhor disse, olha, quem tiver essa característica na vida, a parte que cabe a ele será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, a saber o inferno. E eu disse hoje pela manhã que Deus vai criando situações onde os legítimos filhos de Deus são identificados por uma fé genuína, por uma coragem absoluta, por uma fidelidade extraordinária a Deus. Você lembra que eu falei, olha, não adianta a pessoa fingir ter fé, não adianta a pessoa fingir ter coragem, fingir ser fiel a Deus, porque, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai ser desmascarada. Ninguém consegue enganar todo o tempo. Você pode enganar um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Quantas pessoas nós já tivemos aqui na nossa igreja, que pareciam ter uma fé extraordinária, pareciam ter uma fidelidade a esse evangelho da graça, uma fidelidade incomum, parecia, mas com o passar do tempo, se foram. Então só pareciam, era uma coisa fingida, era uma hipocrisia, era um teatro, né? Então nós já vimos alguns exemplos aqui, e nós vamos ver nessa noite mais um exemplo que está lá no livro de Daniel, onde nós vimos hoje o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então vamos lá, Daniel capítulo 6. Daniel era um dos judeus que, mesmo sendo fiel a Deus, acabou sendo levado junto com os judeus infiéis para o cativeiro da Babilônia. E não apenas ele, como os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E eu disse aqui que Deus permitiu para mostrar que esses homens tinham uma fé tão genuína, tão verdadeira, que mesmo num regime de escravidão, mesmo num país estrangeiro, mesmo debaixo de sofrimento, mesmo debaixo de ameaça de morte, eles não negariam a sua fé. Eles não seriam infiéis a Deus. Como é que Deus faz questão de mostrar para nós essas coisas, né? Para que ele mostra? Para que nós façamos igual. Para que nós sejamos iguais. Para que nós tenhamos a mesma fé, a mesma atitude. Então vamos ler, do versículo 1 em diante. Pareceu bem a Dário era um outro rei, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um,
aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei já pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Segura um pouco aí. Deixa eu explicar isso aqui. Quando o rei Dário assumiu, ele encontrou o reino da Babilônia debaixo da maior corrupção de todos os tempos. Havia corrupção, havia desonestidade por toda parte, havia problemas gravíssimos no reino, e aí o rei resolve tomar providência. O rei disse: não é possível governar assim, não é possível eu reinar quando há tanta desonestidade, quando há tanto suborno, quando há tanta corrupção. E o que é que o rei faz? Ele nomeia 120 governadores e 3 ministros que estivessem acima desses 120 governadores. Dentre esses 3 ministros, um era Daniel. Eles iam ter a função de supervisionar todo o trabalho desenvolvido pelos 120 governadores. Então Daniel era um desses escolhidos do rei. À medida que o tempo começou a passar, o rei Dário percebeu, ele era um rei que percebia as coisas, observava, que Daniel começou a se destacar de todos os demais, porque ele viu que em Daniel havia um espírito excelente, havia um caráter íntegro. Na verdade, em Daniel havia o quê? O caráter de Deus. Ele viu, poxa vida, Daniel não mente, Daniel não aceita suborno, Daniel não anda carregando mala cheia de dinheiro em avião, Daniel não procura entrar no país estrangeiro com dólares escondidos dentro da Bíblia, Daniel não faz parte da gangue dos sanguessugas, Daniel não usa a palavra de Deus para tirar dinheiro dos incautos. O rei percebeu tudo isso. Ele disse: esse cara é íntegro, esse cara não se mistura com quem não presta, ele não passa a mão na cabeça de quem está roubando, ele não encobre quem está sendo subornado, esse cara é de Deus. Então, por ele ter visto essa integridade de Daniel, pelo rei Dário ter visto que Daniel tinha o caráter de Deus, tinha um caráter extraordinário, ele começou a pensar em colocar Daniel como a maior autoridade sobre o seu reino, ficando abaixo apenas da autoridade do rei. Lembra o que aconteceu no Egito com José? O que é que o faraó fez? A partir de hoje, eu te coloco como governador do Egito. Você é a maior autoridade do Egito. Você só está abaixo da minha autoridade. Então o rei começou a pensar em fazer isso. E deve ter comentado, com as pessoas: olha, esse cara é extraordinário. Esse homem é fantástico. Esse homem tem um caráter que eu nunca vi. Esse homem é a pessoa de confiança do meu reino. Bom, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Aí já começou a inveja, né? Como é que é? Olha, você ouviu dizer? Diz que o rei Dário está pensando em colocar o cara como o único primeiro-ministro. Está pensando em pegar esse judeuzinho aí e colocar como seu braço direito. E colocar como a pessoa mais importante do reino. Como é que pode? E vai deixar a gente de lado. Nós que somos babilônios, né? E ele vai colocar um judeu. E começa aquela coisa de inveja, né? Começa pela inveja. E então eles começaram a procurar alguma coisa que pudesse acusar Daniel. Mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Quer dizer, esses caras aqui sabiam que se o rei colocasse Daniel numa posição de destaque, numa posição de autoridade, eles não teriam mais oportunidade de usar o cargo que eles exerciam para roubar dinheiro do rei, para roubar dinheiro do reino. Eles disseram: agora vai estragar o nosso ganha-pão. Agora nós vamos perder todo esse dinheiro
que nós estamos ganhando com a corrupção. Esse cara não vai dar mole, esse cara é duro, esse cara observa tudo, esse cara corre atrás, vai estragar o nosso negócio. Então, além da inveja, foi por esse motivo que esses homens aqui resolveram destruir a reputação de Daniel. Tentaram de todas as formas encontrar uma falha que fosse na conduta moral de Daniel, no caráter de Daniel, mas não encontraram nada que pudesse acusar Daniel. Esse era o rapaz. Não adianta. Por mais que a gente esmiúce a vida desse Daniel, a gente não encontra falha. A gente já botou vigia perto da casa dele, vê como é que ele se comporta em casa. Olha, o cara é íntegro, o cara é direito. É como se uma pessoa começasse a vigiar você 24 horas por dia, para tentar encontrar falhas que acusasse você. Aí olha, poxa, em casa é um excelente marido, é uma excelente esposa, é um excelente pai, é um excelente filho. No trabalho, uma conduta exemplar, um procedimento extraordinário. Olha, ele não mente, ele não rouba, ele não é desonesto. Poxa, essa pessoa, ela compra e paga, vão no comércio, observa como é que você se comporta. E chegou uma hora que ela diz, poxa, não tem do que acusar essa pessoa. Não temos do que acusar. Tem um caráter íntegro. Aliás, o apóstolo Paulo, ele deu um exemplo disso. Ele era um exemplo, né? Lá em Atos dos Apóstolos, abra lá. Atos capítulo 24, versículo 16. Olha o que ele diz aqui. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha, todos nós que somos de Deus, irmão, temos que nos esforçar sempre para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens, para ter uma conduta ilibada, para ter um procedimento digno em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos fugir disso aqui. Às vezes, nós não podemos evitar, por exemplo, que alguém se levante e lance uma calúnia contra a nossa vida. Pastor, mas se alguém me caluniar, se alguém disser que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou, ou que eu fiz algo que na verdade eu não fiz, bom, pela nossa maneira íntegra de proceder, nós vamos provar que aquelas calúnias são mentirosas. Basta isso. Você desmonta qualquer calúnia pelo teu procedimento, pela tua integridade. Olha, como Deus é glorificado, irmãos, quando nós temos um procedimento tão digno que ninguém pode nos acusar de nada. Como Deus é glorificado. Sabe? O teu vizinho não pode dizer assim, olha só ela, olha que esposa péssima ela é, mas domingo está na igreja. Olha como enfrenta o marido. Olha lá, parece uma cobra jararaca. Isso é horrível. Olha esse cara aí, ó, vive na igreja, leva a Bíblia, diz que é cristão, diz que é de Deus. Olha o procedimento dele. Um péssimo marido, um péssimo pai. Às vezes no local de trabalho, dá um péssimo testemunho. Às vezes na própria igreja, tem um tipo de comportamento que não condiz com uma pessoa que tem o Espírito Santo. Então Deus não pode ser glorificado assim. Então, a gente tem que ter cuidado para que os nossos inimigos que estão lá fora não encontrem nada de que eles possam nos acusar. Nada. Cuidado com o teu comportamento em casa, o teu comportamento no trabalho, o teu comportamento quando você está numa hora de lazer, vai a uma praia. Você não deixa de ser cristão porque está na praia. Você é cristão do mesmo jeito. Você tem que ter uma postura, tem que ter uma conduta. Às vezes você nem está sabendo e tem gente lá que te conhece só observando você. Só olhando para você. Né? Para ver se acha alguma falha. Para ver se denigra a tua fé. Para ver se macula o teu caráter. Então aqui, olha.
Como os inimigos de Daniel não encontraram nada de que pudesse acusar Daniel, eles decidiram criar uma armadilha espiritual, porque eles sabiam que acima de qualquer coisa, Daniel era fiel a Deus. Eles disseram, olha, na vida particular, na vida secular, não tem jeito. A gente não consegue pegar o cara. Agora, se a gente criar uma armadilha espiritual, a gente vai pegar ele. Porque esse cara é fiel a Deus. Esse cara não titubeia. Esse cara não brinca com Deus. Esse cara é sério. Quer dizer que a fidelidade de Daniel já era uma coisa notória. Os inimigos deles já tinham uma certeza que Daniel era inflexível nessa área de fidelidade, nessa área de obediência a Deus. Eu vou mostrar o que é que eles fizeram. Volte lá em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Olha, alguém que tem a Bíblia, senta do lado dessa senhora aqui, que ela está sem Bíblia, para ela poder acompanhar. É, aqui. Não. Ok. Está sem óculos, irmã? Eu também, se tirar o meu, eu estou perdido. Não chego nem na porta da igreja. Bom, se der, melhor, né? Bom, vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Você vê, os filhos do diabo, eles têm uma característica terrível, que é o puxa-saquismo. Eles gostam de puxar saco para fazer o mal a alguém. Eles às vezes procuram se aproximar de você, procuram cativar a tua amizade, procuram demonstrar que consideram você, para tentar induzir você ao erro. Pode observar se não é assim, aqui ó. Ó rei Dário, vive eternamente. Aí disseram ao rei, versículo 7, olha rei, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os vereadores, os senadores, a cambada toda, né, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que ela não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Olha o que é que os caras bolaram. Juntou a cambada toda e disseram, olha, vamos levar para o rei um decreto já redigido. Vamos dizer para ele que nós decidimos que pelo espaço de 30 dias, ele é o único Deus que existe na terra. E que ninguém pode fazer oração a nenhum Deus, a não ser ao rei. E se alguém descumprir isso, vai pagar com a vida, vai ser lançado dentro da cova dos leões. O rei ficou orgulhoso, né? O rei disse, poxa, eu estou com a bola cheia, né? Olha que eu estou com o meu Ibope lá em cima. Estou sendo mais popular que o Lula. A turma está gostando de mim. Olha o que eles fizeram. Puxa, mas vocês têm certeza disso? Temos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus fantástico, o Senhor é extraordinário, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Então nós queremos um mês inteiro, todo mundo fazendo oração só ao Senhor. O Senhor é Deus. Por que eles fizeram isso aqui? Porque eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E eles tinham certeza que se o rei assinasse esse decreto, proibindo que durante 30 dias ninguém podia orar a nenhum Deus, Daniel não ia cumprir essa ordem. Só que o rei não sabia qual era o plano. O rei não sabia, o rei estava inocente. Né? Sei lá, todo mundo concordou.
Quer dizer, o rei imaginou que até Daniel tinha concordado. Aí assinou o decreto. O que eu acho interessante aqui é que esses caras do diabo, semente da perdição, sabiam que Daniel tinha por hábito orar a Deus 3 vezes ao dia e que Daniel não ia abrir mão disso por nada nesse mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. As pessoas sabem que você vem à igreja toda quarta noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, que você guarda o dia do Senhor, e elas sabem que você não abre mão disso por nada? Os teus vizinhos, a tua família, sabem disso? Você acha que tem pessoas capazes de dizer, olha, fulano, nem adianta convidar para uma festa quarta-feira à noite que ele não vai. Por quê? Porque o compromisso dele com Deus é sagrado. Olha, não adianta criar nada para domingo, porque domingo é o dia do Senhor e ele não abre mão disso. Não, mas vai ser uma festa maravilhosa, eu vou dar de presente para ele isso, vou dar para ele, ele não vai. Será que as pessoas sabem disso? Elas seriam capazes de dizer isso aqui? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Quantos estiveram aqui de manhã e não estão à noite? Bom, então, sem o conhecimento de Daniel, os inimigos de Daniel prepararam um decreto, o rei assinou o decreto, proibindo que pelo espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei. E disseram, olha rei, a coisa é séria. O senhor vai fazer esse decreto segundo a lei dos medos e dos persas. Quando o rei assinava um decreto, segundo a lei dos medos e dos persas, nem o rei querendo revogar não podia. Não tinha como voltar atrás em hipótese alguma. Quer dizer, fizeram uma coisa para pegar Daniel de jeito. Bota uma cláusula aí. Quem desobedecer vai ser lançado dentro da cova dos leões. E foi com essa ideia que eles foram ao rei. O rei ficou feliz, né? Uma bajulação dessa aqui, um puxa-saquismo desse, o cara ficou maravilhado. E acabou sendo iludido, e acabou sem querer, sem saber, preparando uma armadilha violenta para um homem para quem ele tinha uma grande estima. Eu fiz uma pergunta aqui de manhã, e vou fazer uma pergunta semelhante agora à noite. O que você faria? O que nós faríamos se de repente o Congresso Nacional aprovasse um decreto determinando assim, a partir de 2011, todo mês de dezembro, ninguém pode frequentar nenhum culto, nenhuma igreja, a não ser a igreja católica. É decreto do presidente. Todo ano, o mês de dezembro inteiro, é obrigado todo brasileiro a frequentar a igreja católica. Pode ser batista, pode ser Assembleia de Deus, pode ser macumbeiro, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser ateu, não importa, é obrigado. Ninguém pode deixar de fazer isso. E quem não obedecer, vai ficar sem receber o salário. Na empresa que ele trabalha, não vai receber pagamento. Se desobedecer e for um aposentado, não recebe aposentadoria. Se for um comerciante, ainda vai ter que pagar uma multa ao governo de R$5.000. Como é que você faria, hein? Pensa se isso fosse verdade. Estão querendo aprovar uma lei onde nenhuma igreja possa recusar celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, eu queria que aprovasse, meu irmão. Pode preparar um lugar na penitenciária, porque eu não caso. Mas não caso mesmo, meu irmão. Nem que a vaca tussa. Pode ser Dilma, pode ser Lula, pode ser o diabo, o capeta. Mas não mesmo.
Pastor, mas se desobedecer, está sendo homofóbico, aí vai ser condenado, vai passar 6 anos na cadeia. Eu passo 12. Eu passo o resto da vida. Eu casar 2 homens, 2 mulheres sem vergonha lésbicas, e dizer, não, mas é a lei. A lei aqui não vale, aqui vale a lei do Deus Todo-Poderoso. A lei do meu Deus está acima de qualquer lei que os homens façam. Não tem acordo. Não tem acordo, meu irmão. Pastor, o senhor iria preso? Iria não, vou. Iria não, vou. Ou você tem dúvida disso? Agora, como é que você procederia diante disso aqui? Eu conheço gente que por muito menos, pega o beco, como diz o cearense, pula fora, meu irmão. Por muito menos abandona o barco. Por muito menos vira as costas para Deus. Por muito menos abandona as fileiras da igreja. Como eu gostaria de ver uma prova dessa, sabia? Como eu gostaria. Eu já contei aqui, e é sempre bom contar de novo, sempre tem alguém que não ouviu, que na época da cortina de ferro, os países comunistas, então, nos países comunistas, por exemplo, na Rússia, na antiga União Soviética, era proibido Bíblia. Não podia nem entrar Bíblia. As Bíblias que entravam na União Soviética entravam como contrabando. Tinha cristãos que perderam a vida contrabandeando Bíblia para a Rússia. E foi feito evangelismo, e as pessoas iam se convertendo, mas era a igreja subterrânea. Eles se reuniam, sabe, às escondidas, sabe, porque se fosse descoberto, podia pagar com a própria vida. Conta-se e como não podia ter a Bíblia, um livro ali, que era perigoso, eles recortavam os versículos, recortavam versículo por versículo. E aí, cada vez que a igreja se reunia, eles liam um versículo, trazia só aquela tirinha de papel aqui, um versículo. E aquele versículo era dado por Rodrigo. Rodrigo tinha direito a ficar 1 semana com aquele versículo. E ele ficava se deliciando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia, glória a Deus. E o dia inteiro ele lia aquilo, de noite, de manhã. Aí na outra semana ele vinha e emprestava para Juliana. Na outra semana, para o Eric, até passar por todo mundo. E eles davam um valor extraordinário a isso. Hoje nós temos a Bíblia inteira, tem gente que nem lê. Tem gente que usa a Bíblia como enfeite, nem abre. Aí um dia, a igreja estava reunida no porão de uma casa, escondida, para celebrar o culto a Deus, domingo de manhã. E diz que de repente, arrombam a porta e entram 2 soldados da polícia secreta soviética, armados de metralhadora. E ficou todo mundo apavorado, foram pegos em flagrante. E os soldados disseram, bando de vagabundos, cristãos nojentos, vocês não sabem que não existe Deus, esse negócio de Deus é uma mentira, porque o comunista não cria em Deus, né? Isso é uma mentira, isso é um engodo, vocês sabem que aqui nós não aceitamos isso, vocês vão morrer, nós vamos metralhar todos vocês aqui agora. Isso, gente tremendo, gente chorando, gente se desesperando, gente querendo correr, não adianta correr não, que aí morre primeiro. Aí disseram, mas vamos dar uma chance. Quem quiser salvar a vida, é só ficar de pé e prometer que nunca mais na vida vai falar de Jesus. Nunca mais na vida vai dizer que crê que existe um Deus. Nunca mais na vida vai ler qualquer coisa relacionada a Deus. Então, quem quiser, fique de pé. E se tem algum material aí religioso, traga e coloque aqui no chão. Aí começou a levantar gente, jogando no chão. Eu prometo, nunca mais eu quero saber de Deus. É verdade, isso é uma mentira. Eu prometo que nunca mais eu vou dar ouvido a essas bobagens. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Ficou uma meia dúzia, que
estava lá sentadinha, orando. Eles disseram: pode abrir os olhos, vocês estão orando. Fique tranquilo, nós também somos convertidos, nós também nos convertemos a Deus. Nós fizemos isso para que os hipócritas saíssem do nosso meio, para que os fingidos saíssem daqui. Olha o que tinha de gente fingindo, não era brincadeira. Mas vamos ver aqui como é que Daniel reagiu ao saber do decreto que o rei havia assinado. É bom lembrar que no caso de Daniel, desobedecer ao decreto significava a própria morte. Tá aqui, ok? Então vamos lá. Versículo 10 em diante. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e disse: caramba, agora a coisa ficou séria, agora a minha vida corre perigo, agora eu vou ter que mudar a minha conduta. Não, ele não era covarde. Aos covardes, os incrédulos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre. Quando ele soube, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinasse o interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei disse: é verdade, é correto. E foi segundo a lei dos médios e dos persas. E é uma coisa tão séria que nem eu posso revogar. Aí eles disseram: então nós temos uma notícia para o senhor. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Não dá a mínima para o teu decreto assinado. Antes, pelo contrário, o cara 3 vezes por dia faz a sua oração. Quer dizer que os inimigos estavam à espreita. E quando eles viram que Daniel permaneceu fiel à sua vida espiritual sadia, olha, correram e foram denunciá-lo ao rei. Porque eles tinham pressa em se ver livre de Daniel, para que eles pudessem continuar aquela vida de erros, de roubo, de suborno, de corrupção. Estavam loucos para se ver livre de Daniel. Agora veja aqui. Se Daniel não tivesse uma fé verdadeira, meu irmão, ele podia perfeitamente ter obedecido o decreto e apresentava um mundo de desculpa, né, por ele não ter continuado a sua vida de oração. Ele poderia ter apresentado 1000 desculpas. Ele poderia dizer: olha, eu estou obedecendo porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades superiores. Era uma boa desculpa. Mas Pedro, quando se viu numa situação dessa, ele disse: olha, antes posso obedecer a Deus do que aos homens. Devemos obedecer às autoridades até o momento que elas não criem nenhuma situação que nos leve a uma atitude de desobediência à palavra de Deus. Poderia dizer isso. Ele poderia dizer assim: ó, eu estou enganando eles. Eu não estou mais orando de joelho, ninguém vê, mas eu só oro em pensamento. Eles não sabem, mas eu estou orando. Ou então, ele podia ter entrado em casa, fechava todas as portas, fechava todas as janelas, e fazia uma oração silenciosa, fazia uma oração em espírito. Poderia se tocar debaixo da cama, tudo fechado, porta fechada, janela fechada, se jogar embaixo da cama, se cobria com lençol, dizia: eu quero ver alguém descobrir que eu estou orando a Deus. O problema é que se ele fizesse essas coisas, isso seria covardia, isso seria incredulidade, e quem é de Deus não age assim. Quem é de Deus não procede dessa forma, não procede dessa maneira. Amém? Por isso que eles estão nem aí. Quer dizer que tem esse decreto, está valendo, está valendo.
deu de ombro, estou nem aí. Foi para casa, olha, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Janela aberta para o lado de Jerusalém, para todo mundo ver. E fez as 3 orações que ele fazia costumeiramente 3 vezes ao dia. Fala nisso, quantas vezes ao dia você ora a Deus, hein? Quantas vezes ao dia você ora a Deus? Você ora quando levanta? Antes de sair para o trabalho, você faz uma oração. Você entrega o teu dia nas mãos de Deus. Ou levanta, nem lembra que Deus existe e sai igual um carro de Fórmula 1 correndo para o trabalho. Você ora quando você senta à mesa e vai fazer as tuas refeições, agradecendo, Senhor, isso aqui vem de Ti. É o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, meu Deus. Isso é provisão dos céus. Você ora quando vai dormir? Agradece a Deus pelo dia que teve? Com momentos bons, com momentos ruins, não importa. Como é que você ora a Deus, hein? É bom pensar nisso aí. Versículo 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha só, quando o rei soube, ele disse, meu Deus do céu, ai, justamente Daniel, eu amo esse homem é da minha confiança, esse homem tem um caráter extraordinário, esse homem é maravilhoso, ai Jesus, e agora como é que eu faço? Olha, o rei deixou claro que queria, porque queria salvar Daniel da morte, mas todos os esforços do rei foram em vão. Sempre que o rei procurava a saída, a turma chegava, é sobre a lei dos médios do Persa, não tem jeito, o cara tem que morrer mesmo, não tem maneira. Tentou o dia inteiro, não conseguiu salvar Daniel da morte. Versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Quer dizer, agora só Deus. O rei estava dizendo, Daniel, agora só um milagre para salvar você. Nem eu, com todo o meu poder de rei, pude fazer alguma coisa por você. Olha, tem situações na nossa vida que só Deus. Só Deus. Às vezes você recebe uma sentença de morte de um médico. Tem uma doença incurável, não tem cura. Aí o médico diz, olha, só Deus. Só Deus. Às vezes um problema em casa, na família. Às vezes um marido que abandona a casa, vai viver com um amante. Aí a família, os vizinhos dizem, olha, o cara está enrabichado pela amante, agora só Deus. Só Deus para mudar uma situação dessa. Aqui, ó. Que o teu Deus, a quem você continuamente serve, Ele que te livre. Só Deus pode te livrar. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Isso aqui lembra quando colocaram o túmulo de Jesus, o corpo de Jesus no túmulo, né? As autoridades disseram, olha, sela o túmulo, põe um selo aí. Porque se os discípulos deles vierem aqui arrastar a pedra, a gente vai saber que eles fraudaram. Vão levar o corpo e vão inventar uma história. Aí colocaram um selo. Não impediu Jesus de ressuscitar dentre os mortos. Não impediu. Continuando. Versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum sem comer nada, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Os reis tinham esse privilégio. Na hora de dormir, vinha o sujeito lá com violino, com a harpa, com não sei o quê, e ficava tocando para o rei adormecer. Eu disse, eu não quero nada disso. Eu não quero ouvir música, eu estou perturbado, eu estou aqui com um remorso violento na minha vida, do que vai acontecer com o Daniel. E fugiu dele o sono. Não conseguiu dormir.
Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Esse rei era predestinado, sabia? Puxa vida, olha, o cara acordou de manhã e disse: olha, vai que o Deus de Daniel livrou ele da morte. Eu sei que é impossível alguém se livrar, porque a cova dos leões era um dos instrumentos de pena de morte da época. Quando alguém era condenado à morte, então o que é que se fazia? Foi condenado a quê? A morrer na cova dos leões. Então tinha uma cova que eles faziam, e a metade da cova tinha uma parede falsa. Porque quando o tratador dos leões entrava, quem já foi num zoológico aqui? O zoológico tem isso, né? Só que é uma jaula. Aí eles botam uma grade no meio, os leões ficam de um lado, o cara entra com a comida, bota lá, aí quando ele sai, ele sobe em cima e levanta aquela grade falsa. Aí o leão tem acesso. Era mais ou menos assim. Só que quando alguém era condenado, aí eles deixavam os leões alguns dias sem comer, vai ficar com bastante fome. Para quando abrisse, que levantasse, que ele visse que tinha uma pessoa ali, devorasse a pessoa rapidamente. Então, colocaram Daniel dentro da cova. Agora, sabe o que eu acho interessante disso aqui? É que o rei sabia, está aqui, ó, que Daniel servia continuamente a Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Será que ele pôde te salvar? Será que de uma maneira qualquer aí, ele pôde operar um milagre na tua vida? Quer dizer que Daniel, ele não servia a Deus somente quando fazia sol. Tem gente que se chover não vem ao culto. Daniel não era assim. Ele não servia a Deus só quando tinha tempo disponível. Não, quando eu tiver um tempinho eu vou na igreja. Não, ele servia a Deus continuamente. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira está precisando de Daniel. Daniel, estou pronto. Está precisando de quê? Qual o problema? Em que eu posso servir? Estou ativo, estou preparado. Que beleza, né? Não era semana assim, semana não. Era continuamente. Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrou dos leões? Será? Versículo 21. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha, rei, estou vivo. Espera aí. Como é que foi isso, rapaz? O meu Deus enviou um anjo. E o anjo, olha, fechou a boca dos leões. O anjo tinha poder, disse: leãozada, nada de tocar em Daniel. Tudo por... Não. Vocês a partir de agora vão se transformar em gatinhos domésticos. Aí o leão pai, aquela juba enorme, né? Pois não, aí sentou e ficou miau, miau, virou gato. Aí Daniel levantou: como é que é, rapaz, ô leãozão, me amarro em você, garoto. Falou com a dona leoa, os filhotes: tudo bem, como é que tá? Dá uma patinha para mim. Irmãos, sabe o que é isso aqui? O ministério angelical em ação. Há anjos de Deus que
que trabalham em nosso favor. Há anjos de Deus que trabalham em favor da tua vida. Você vê que bastava uma palavra e o próprio Deus fechava a boca dos leões. Jesus deu uma ordem: vento, cessa a tua fúria. O vento parou. Virou-se para o mar: mar, aquieta as tuas ondas. O mar se acalmou. Deus podia ter feito o mesmo aqui, mas em vez disso, ele enviou um anjo para operar esse livramento. Por quê, hein? Deus mostrando que ele tem um ministério angelical, e mais do que isso, que ele pode operar em favor da tua vida através de pessoas. Tem gente que acha que Deus só pode curar se for através de uma forma sobrenatural de uma oração. Não, Deus pode curar você usando médico. Qual o problema? Para que ele deu sabedoria aos médicos? Ele pode. Ele pode usar um cientista para criar um medicamento que traga benefício a toda uma humanidade, como tem acontecido. Não? Então Deus está mostrando isso aqui. Já que eu falei em ministério angelical, abra no Salmo 34, versículo 7. O salmista diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus acampa ao redor de quem? Dos que o temem e os livra. Agora, se a pessoa não teme, não pode contar com anjo. Não pode, meu irmão. Leva a Deus na brincadeira, não leva a sério vida espiritual. Aí na hora que precisar, não tem anjo. Os anjos de Deus só acampam em redor daqueles que o temem. Só dá livramento a quem teme a Deus, a quem tem um temor reverencial a Deus. Salmo 91. Versículo 11. O salmista diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos anjos para nos guardar, mas é preciso que a gente leve Deus a sério. É preciso. O irmão, hoje de manhã, me contou ali, ele disse: pastor, olha só, eu convidei uma família de lá da minha casa. Poxa, vamos aproveitar o feriado, é carnaval, vamos domingo à igreja, vai ter um culto maravilhoso. E eles disseram que vinham 13 pessoas. Esse pastor chegou ontem, sábado de manhã, disseram: olha, irmão, não vai dar para a gente não, a gente decidiu, sabe, a gente vai para uma praia, vamos fazer lá uma churrascada. Esse pastor, saíram sábado à tarde. Chegou na estrada, foram assaltados, levaram tudo, carro, roupa, dinheiro, celular, joia, deixaram todo mundo de tanga na estrada. Você está vendo? Me contaram hoje de manhã aqui na igreja. Agora eu vou mostrar para você, nesse finalzinho, uma coisa muito interessante. Daniel capítulo 6, versículo 24. O rei agora já estava sabendo o que é que tinha acontecido, né? Daniel deve ter dito: olha, rei, os caras armaram uma armadilha para mim, viu? Eles queriam se ver livre de mim, e o Senhor inocentemente caiu na esparrela deles. O rei já sabia. Aí o que é que o rei faz? Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. O rei disse: ah, é? Ops! Cadê aqueles sujeitos que vieram acusar Daniel? Que ficaram de tocaia? Que ficaram lá se escondendo atrás das paredes para ver se Daniel ia orar? Eles sabiam que Daniel ia orar. Cadê eles? Tragam aqui. Traz a família deles. Mulher, filho, papagaio, cachorro. Joga toda a cambada dentro da cova dos leões. E os leões vieram esmigalhar os ossos. Isso aqui mostra que os inimigos de Daniel, os acusadores de Daniel foram julgados. Cumpriu-se aqui a lei da retribuição. Você sabia que na Bíblia tem uma lei da retribuição?
Vai saber agora. Provérbios capítulo 26. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 27. Encontraram? Olha o que é a lei da retribuição. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Quem abre uma cova, quem deseja o mal ao outro, olha, aquele mal vai vir sobre você. Quem fica tramando coisas para prejudicar fulano, prejudicar Beltrano, Deus disse, olha, o mal que você está querendo que aconteça na vida dele, vai vir sobre a tua vida, rapaz. Por isso que eu digo assim, ó, a turma aí fora que fala mal de mim, cuidado, viu? Porque eu sou como parede de borracha. Joga a pedra, bate e volta. E bate na cara, bate na cabeça, arrebenta todo. Aqui é a lei da retribuição. Aqui. Por exemplo, você lembra lá no Egito, Faraó determinou às parteiras hebreias que todas as vezes que as mulheres hebreias fossem dar à luz e fosse criança do sexo masculino, elas deviam matar as crianças. Porque estava aumentando muito o povo hebreu. E ele disse, olha, esse povo vai se tornar um exército poderoso. Daqui a pouco eles fazem uma rebelião e nos vence. Então tem muito homem. Quando for homem, mata. E as parteiras eram tementes a Deus, eles não vão fazer isso. Aí quando o Faraó chamou e disse, vem cá, como é que pode? Eu não dei uma ordem. Faraó, é que quando as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, a criança já nasceu. O que aconteceu lá na frente? Quando Moisés foi libertar o povo de Israel? Qual foi a última praga que Deus mandou sobre os egípcios? O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos. De todo o povo egípcio. Mas depois que as parteiras desobedeceram, aí Faraó deu uma ordem ao povo. Disse assim, ó, essas mulheres aí, elas estão me enganando. Mas não tem problema não, vamos fazer o seguinte. Sempre que achar uma criança recém-nascida, menino, sexo masculino, pega e joga dentro do rio Nilo. Mata a criança afogada. Foi a ordem que ele deu. O que aconteceu quando o poderoso exército de Faraó perseguia o povo hebreu e chegou diante do Mar Vermelho? Todo o exército de Faraó morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. É a lei da retribuição. Pastor, por que as famílias dos inimigos de Daniel, daqueles que conspiraram contra Daniel, também foram mortos? Eles não tinham culpa. Porque isso era uma lei oficial da Pérsia. Todo mundo sabia que quem conspirasse, quem fizesse tramóia, quem desejasse o mal ao próximo e fosse pego, pagava com a vida e a família ia junto. Era uma lei oficial da Pérsia. Viu? E para a gente terminar, Daniel capítulo 6, versículo 25 em diante. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que Deus está me inquietando aqui agora. Uma vez nós tivemos uma pessoa aqui na igreja que tentou abrir uma cova contra mim. Você sabe que eu sou muito rígido, eu tenho muito zelo pelas coisas de Deus, né? Eu não deixo a coisa correr frouxo, eu tenho um zelo pela igreja impressionante. E graças a Deus que eu tenho esse zelo. Eu tenho cuidado com gasto, com despesa.
Tá aí a pastora Sandreli, ela é testemunha, não é porque é minha mulher não. Pergunta para ela como eu sou. Aí eu tomo cuidado, olha, não vamos gastar muita energia, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí teve um mês de férias e a minha família veio para Fortaleza. E ficaram o mês inteiro aqui. Aí uma parte dormia de noite aqui no gabinete e ligava o ar-condicionado. Mas eu dizia assim, minha mulher dizia, olha, só que o ar-condicionado ficando ligado é mais consumo. Eu digo, não tem problema. Eu sei quanto é a conta de luz. Por exemplo, quando luz é 700. Se vier 900, 200 é meu. É despesa minha, pessoal. Bom. A conta de energia veio R$1.000. E essa pessoa, que muitas das vezes eu pegava no pé dela, olha, não é assim, olha, você está agindo errado, olha, isso não é conduta, olha, isso não é comportamento. Já não aguentava mais. Aí ele pega os irmãos que estavam almoçando ali em cima, eu não estava aqui, e ele disse, olha aqui, ó, com a conta de luz na mão, ó. Aqui, ó, família do pastor aí, ó, R$1.000, se fosse eu, jogando as pessoas contra mim, né? Querendo dizer, ele é muito rígido com os outros, com os dele, não é. E o pessoal ouviu e ficou quieto, e ninguém me disse nada. Mas sempre tem alguém que diz, né? Sempre tem alguém que tem zelo pelo pastor. Cadê Ricardo? Tá lá, Ricardo Coração de Leão. Ricardo chegou numa quarta-feira à noite, aí foi conversar com essa pessoa. Tudo bem, como é que vai, como é que não vai? Aí a pessoa pegou a conta e disse, já viu? Ele disse, não, que é isso? Vê o valor. Olha que maldade. Família do pastor, tá vendo? Como se é só gastando energia para a igreja pagar. Querendo abrir uma cova desse tamanho contra mim. E eu nunca fiz nada, só ajudei essa pessoa. Não demorou muito tempo. O cara caiu na própria cova, se desgraçou todo. Por isso que Deus fez eu lembrar disso, para dar esse exemplo para vocês. Se você pensar um pouquinho, você vai saber de quem eu estou falando. Viu? Então vamos lá. Eu li o versículo 25, né? Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Quer dizer que o rei Dário, ele fez exatamente como o rei Nabucodonosor. Lembra hoje de manhã? O rei Nabucodonosor também deu um testemunho público do poder e da glória de Deus. Agora interessante. Aqueles que se diziam de Deus, os judeus, não honraram Deus, não procederam de maneira digna, mas, irmãos, governantes pagãos, homens ímpios, homens incrédulos, estavam dando louvores a Deus, publicando decretos que se espalharam por todo o mundo gentio, irmãos. Que paradoxo, né? Os judeus, que deveriam dar testemunho aos gentios, dar testemunho do Deus verdadeiro, do Deus vivo, agora eles é que estavam recebendo o testemunho dos próprios gentios. E no final da história, o rei prosperou Daniel como nunca ele havia prosperado. Amém, irmão? Olha, ou nós vivemos uma fé como essa, ou nós estamos brincando de fé. Nós estamos brincando de igreja. Viu?
É por isso que eu ensino tanto vocês, sabe? Porque se não for assim, estamos fingindo crer, estamos fingindo servir, estamos fingindo amar, e Deus não aceita nada menos do que isso aqui. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, um amor verdadeiro, uma fidelidade absoluta, uma fidelidade a toda prova. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que orar, nada nesse mundo vai me impedir de orar. Eu tenho que ir ao culto de quarta-feira à noite, nada vai me impedir de ir ao culto de quarta-feira à noite. Não deixe o teu trabalho impedir, não deixe a possibilidade de você ganhar um trocado a mais impedir de você vir para a igreja. Não profane o dia do Senhor. Considere o domingo digno de honra e o honre. Deus quer obediência, irmão. E quando nós obedecemos dessa forma aqui, Deus vai nos prosperar em nome de Jesus Cristo. Eu já expliquei aqui que quando a Bíblia fala de prosperidade, não é só grana não. Pelo contrário. Às vezes nem falar em grana fala. Prosperidade é você ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido no estudo. Você ser bem-sucedido no teu casamento. Você ser bem-sucedido na educação dos teus filhos. Você ser bem-sucedido nos teus negócios, nos teus sonhos, na tua vida amorosa, na tua vida sentimental. Porque de que adianta ter muito dinheiro e não ter uma família? De que adianta ter muito dinheiro e não ter paz? De que adianta ter muito dinheiro e ter filhos rebeldes? De que adianta ter muito dinheiro e um casamento esboroado? Que chega diante de um juiz e o juiz diz: estão divorciados. Que adianta? Isso não é prosperidade. Prosperidade é ser bem-sucedido em todas as coisas. Amém? Quer a prosperidade de Deus? Obedeça a Deus e viva uma fé legítima, uma fé verdadeira. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé.